Os 10 melhores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos. Mas antes de começarmos esta notícia, não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, que traz notícias quentinhas sobre futebol. O futebol é um jogo bonito de ser ver por muitas razões. A lista seria interminável se fosse listar os aspectos em que o futebol é superior a outros esportes. Desde o início da FIFA, o mundo vivenciou momentos de pura alegria e dor por causa desse esporte. O Brasil é a razão por trás da maioria das belezas deste jogo. Apesar dos tempos difíceis recentes, o Brasil ainda tem muitos fãs ao redor do mundo, pois produziu muitos bons jogadores ao longo dos anos. Nesta seleção destacamos os 10 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. 10. Rivelino. Ele foi o inventor do drible elástico, e foi peça fundamental na construção do belo futebol que deu ao Brasil o reconhecimento mundial. 9. Carlos Alberto Torres. O Capita, como também era reconhecido, foi um dos maiores laterais de todos os tempos e foi responsável por erguer Jules Rimet em uma equipe que conquistou o tricampeonato em 1970. Seu legado impactou para sempre o futebol brasileiro. 8. Sócrates. Jogador de futebol, médico e defensor da democracia. Doutor Sócrates, como era reconhecido, é muito mais do que um talento na área. Ele marcou a história do futebol nacional de várias maneiras. 7. Neymar. Protagonista da medalha de ouro olímpica de 2016, terceiro maior artilheiro do Brasil, campeão da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores. Neymar Júnior já é o maior jogador do nosso tempo, marcado pela ousadia e alegria. 6. Romário. Quando eu nasci, Papai do Céu apontou para mim e disse: "Esse é o cara." As próprias palavras do pequeno ressaltam a personalidade única do jogador, que conquistou o tetracampeonato em 1994 e foi um dos maiores atacantes do mundo. 5. Ronaldinho Gaúcho. O bruxo levou pouco mais de 5 anos em seu auge para se estabelecer como um dos atletas mais talentosos de todos os tempos. Ronaldinho Gaúcho influenciou tanto o futebol, que até hoje ele é reverenciado por seus feitos em campo. 4. Zico. Provavelmente o maior ícone da geração que cresceu na década de 1980. Ele fez do Maracanã o palco principal para grandes gols e excelentes atuações. Zico foi tão grande que, apesar de ter perdido a Copa do Mundo de 1982, ainda é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. 3. Garrincha. Se o Brasil venceu a Copa 5 vezes, é porque Garrincha teve um papel importante na conquista do Troféu do Chile em 1962. O anjo das pernas tortas superou as dificuldades físicas e sociais para se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos. 2. Ronaldo. O fenômeno não aparece em segundo lugar por acaso. Considerado um dos atacantes mais implacáveis do futebol mundial, foi protagonista do pentacampeonato e artilheiro da história da Copa até ser superado por Klose em 2014. 1. Pelé. O maior artilheiro da história do esporte, tricampeão mundial e conhecido como o rei do futebol. Escolhido como atleta do século XX, Pelé é um modelo do futebol brasileiro. O ídolo da seleção brasileira e do Santos é o número 1 em quase todas as listas e nosso ídolo encabeça a nossa também. Para mais informações, clica no link aqui na descrição e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal.